Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos que aqui se encontram. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também possa alcançar você que está nos acompanhando através da nossa live, pelo Facebook, pelo YouTube. Sinta-se abraçado por esta igreja. O primeiro domingo de março é sempre um dia especial para a nossa igreja. É quando lançamos o tema do ano. Tema este que estará presente em todas nossas séries de mensagens, direta ou indiretamente, e que influenciará muitas de nossas atividades ao longo do ano. Então hoje apresentamos a vocês, a igreja, a você que está nos acompanhando pela live, o tema de 2021, juntos. Conforme vocês podem ver no banner. O texto que irá nos acompanhar é este texto de Atos, capítulo 2, versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que creram estavam juntos. Parece que isso tem sido muito difícil em nossos dias. Um dos nossos objetivos com este tema é levar nossa igreja a viver hoje, não lá na glória, a viver hoje, aqui na terra, o máximo que for possível da unidade desejada por Jesus. Esse é o primeiro objetivo que nós queremos durante este ano com este tema. O outro objetivo com este tema é compreendermos que não existe igreja de Cristo sem unidade. Não seria possível sermos e vivermos a igreja de Cristo separados um dos outros, distantes um dos outros, muito menos rompidos uns com os outros. Na busca de alcançarmos nossos objetivos, buscaremos então ao longo deste ano compreendermos as implicações da unidade promovida por Cristo e também compreendermos a igreja de Cristo. E hoje nós vamos começar esta série apresentando primeiro o embasamento bíblico da unidade. Unidade esta almejada por Jesus. Vejamos então o embasamento bíblico do conceito da unidade. Nós encontramos este conceito, embasamento, na oração intercessória de Jesus por sua igreja, conforme podemos ler em João, capítulo 17, no verso 20 ao 23. E eu quero convidar você, então, a fazer esta leitura comigo. Você pode acompanhar na tela, ou você pode ler na sua Bíblia, conforme você preferir. Diz a palavra de Deus: minha oração não é apenas por eles. Eles, Jesus está se referindo aos discípulos contemporâneos, aqueles que estavam ao redor dele naquele momento. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Aí Jesus está falando de todos os discípulos que virão a crer. Isso inclui eu e você. Por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amaste.
Eu quero destacar 4 pontos cruciais nestes versos da oração de Jesus. O primeiro ponto é que Jesus não orou somente pelos discípulos contemporâneos a ele, mas também por nós hoje. A sua oração é para que eles e nós sejamos todos um. Eles, Jesus, Pedro, Mateus, todos aqueles que estavam ali com ele, seus discípulos contemporâneos próximos a eles, e nós todos sejamos um. A oração de Jesus pela unidade daqueles que professam a fé nele transcende o tempo e o espaço. Nós somos um junto com Pedro, junto com o apóstolo Paulo, junto com todos estes homens que durante toda a história até nós professaram a fé. A mesma fé. Jesus ora pela unidade daqueles que estavam vivos então em seus dias e daqueles que ainda viriam a nascer. Aqui nós encontramos o ensino de que a igreja de Jesus Cristo é una. Amém? O segundo ponto, não sei se vocês concordaram muito, ninguém falou amém, né? Mas a igreja de Jesus, ela é una. O segundo ponto que precisamos destacar é que sua oração apresenta o desejo de que essa unidade entre os crentes seja experimentada e vivida da mesma forma que ele experimenta e vive com o Pai. Jesus dá ênfase a essa verdade nos versos 21 e 22, conforme nós lemos no texto. Veja só as palavras de Jesus. Todos sejam um, Pai, ele está voltando porque ele está orando, falando para o Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Isto é, Jesus deseja que a nossa unidade seja da mesma forma, da mesma maneira que ele é com o Pai. Isso é muito sério, né? Depois ele fala, lá no verso também 22, eles sejam um, assim como nós somos um. O terceiro ponto é que Jesus não orou somente pela unidade entre aqueles que professam a fé nele. Mas entenda o que eu vou dizer. Ele orou também por uma outra unidade. Então ele orou pela unidade nossa, daqueles que professam a fé nele. Então ele orou para que Pedro, Mateus, João, não é, todos os discípulos ali, inclusive nós, ele orou para que todos nós fôssemos um, assim como ele é um com o Pai. Essa é a primeira unidade, a unidade entre nós. E a nossa unidade, ela deve ser como ele a tem com o Pai. E aí ele também ora, também pela unidade dos crentes com ele e com o Pai. Essa é uma segunda unidade. Entenderam? Ele ora pela unidade entre nós e depois ele ora pela nossa, ele pega essa unidade existente e ora agora para que a gente esteja unido assim com ele como Pai. Veja só o que ele diz ao Pai em oração, que eles também estejam em nós. O quarto ponto é que ele ora para que alcancemos a plena unidade. Essa plena unidade, a palavra plena significa completo, né? É a ideia de perfeição. Plena unidade. Resultará no reconhecimento do mundo de que Jesus foi enviado pelo Pai. Desta forma, podemos afirmar que a unidade entre nós e a nossa unidade nele, junto com o Pai, resultará num testemunho a respeito da vida de Cristo. É o que Jesus então fala.
né, nos versos finais. Que eles sejam levados, no verso 23, à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Uma igreja dividida não testemunha Cristo. É preciso que a igreja esteja unida. Bom, diante desta oração, deste desejo de Jesus tão claro, nós buscaremos ao longo deste ano compreender essas duas unidades e as suas implicações para as nossas vidas. Eu creio que perceberemos que essas duas unidades se entrelaçam, formando, no fim, uma só unidade. E nessa única unidade, encontramos a igreja de Cristo, a qual o próprio Deus chama de sua habitação. E se eu estou unido com Jesus, e você está unido com Jesus, nós estamos juntos, unidos, através de Jesus. Mas também estamos juntos, unidos com o Pai. E com os demais crentes, não só desta igreja, de qualquer lugar, de qualquer tempo, porque esta é a igreja de Cristo, a igreja espiritual. Então, eu estou inserido em Cristo. Se você está inserido, você tem a mesma fé do que eu, então você também está inserido, e nós estamos no mesmo corpo, o corpo de Cristo, habitamos neste corpo, juntos nós formamos, então, uma única vida, uma unidade. Mas Cristo também está unido com o Pai. E aí, através dele, é isso que ele está dizendo. Nele nós também estamos agora unidos com o Pai. E o Espírito de Deus faz habitação então em nós. E nós vivemos uma unidade. E ele quer que a gente encontre essa unidade plena. Nós vamos então tentar aprender como viver isso. Eu não posso estar unido com o Pai ou com os demais crentes se eu não estiver unido com Jesus. Jesus é o ponto de encontro, é o centro, como nós cantamos, né? Que entrelaça as duas unidades. A minha unidade com os irmãos e a minha unidade com a Trindade. Ele é esse ponto. Quando eu creio em Cristo, quando eu entendo quem é Cristo, o Filho de Deus, que por mim na cruz morreu, me salvou, e eu creio nesta verdade, nele então eu sou inserido e o Espírito de Deus é derramado em mim, ele faz isso conosco. Então, Cristo é o centro de todas as coisas, conforme nós cantamos, e que nos faz e nos promove essa unidade. Então, nós falamos aqui sobre o embasamento dessa unidade que estaremos tratando. Mas eu quero agora, neste segundo ponto, compreender um pouco mais sobre a igreja de Cristo. E nós vamos, ao longo do ano, ver mais. Mas eu quero compreender um pouco mais a igreja de Cristo. E talvez eu até poderia dizer também, compreendendo o embasamento da igreja de Cristo. E ao olharmos, fique atento ao que é igreja e o que não é igreja. Então, o que é ser igreja? Podemos compreender igreja, eu vou colocar igreja aqui entre aspas, tá? Hoje, de diversas formas. Mas, para entendermos o uso feito por Jesus deste termo, precisamos considerar que as metáforas apresentadas nas cartas de Paulo ainda não eram usadas nos dias de Jesus. Paulo veio se converter depois que Cristo ressuscitou. Tá? Então, eu quero por um pouco que você esqueça que igreja é o corpo de Cristo, que igreja é lavoura, esses termos que Paulo foi usando, né? Eu quero que você um pouco esqueça. E nós vamos centrar no que Cristo realmente estava falando naquele momento.
Tá? Então nós vamos tentar entender o que Cristo estava falando. E a primeira referência, então, que nós temos do termo de igreja, ela se encontra em Mateus 16, no verso 18, pronunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz as seguintes palavras: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí vocês veem que eu coloquei, né, a palavra igreja, grega, eclesia. Tá? E as portas do Hades, Hades significa inferno, não poderão vencê-la. A palavra igreja, então, ela é apresentada a nós por Jesus. E a palavra igreja, ela vem do grego eclesia, alguns falam eclésia, usada por Jesus. Ela era comumente usada nos dias de Jesus pelos gregos para convocar uma assembleia. Então, existia algum assunto da cidade para ser resolvido, uma pessoa saía pela praça da cidade, pelas ruas, gritando as pessoas, eclésia, 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 convocando as pessoas para uma assembleia. E aí eles se encontravam todos lá num determinado local, normalmente era, vamos dizer assim, o centro ali da cidade, né, aquela praça, para tratar deste assunto. Então, o que era isso? Era um chamado para que as pessoas se reunissem para tratar de um assunto, para resolver alguma questão da cidade. Isso era uma eclésia, eclesia, né? E é traduzido para nós como igreja. É como se as pessoas, então, vamos supor, se a gente fosse aqui no português, né? Ela saísse na rua gritando, igreja, 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 igreja. Aí todo mundo ia lá para a praça, né? E vamos tratar desses assuntos para ser resolvido. O que de fato, então, seria essa eclesia, essa igreja? Era um ajuntamento, então, enfim, de pessoas chamadas. Portanto, igreja era isso. E era disso que Jesus está falando, de um ajuntamento de pessoas com um fim. O que ele está dizendo para Pedro é exatamente isso. Pedro, sobre esta pedra, daqui a pouco eu falo sobre isso, eu edificarei a minha igreja. Eu vou chamar as pessoas para o meu ajuntamento. Jesus se apropria dessa palavra para dizer então que sobre aquele firme fundamento que Pedro havia declarado, isto é, ele iria edificar a sua igreja, a sua assembleia, seu ajuntamento de pessoas. É bem provável, então, eu vou traduzir isso de uma forma mais simplista, que Jesus estava dizendo algo assim, olha, Pedro, sobre esta confissão que você acabou de fazer, revelada pelo Pai, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou ajuntar o meu povo. Era isso que Jesus estava dizendo. Assim sendo, igreja é o ajuntamento de todas as pessoas que professam a mesma fé. Agora eu espero que você tenha conseguido perceber, nestas palavras que eu estava aqui trazendo para você, que na própria etimologia da palavra igreja, eclesia, ser igreja só é possível juntos. Não existe igreja formada por uma só pessoa. Você não tem um ajuntamento de pessoas onde só tem uma pessoa. Não existe. Igreja é um ajuntamento de pessoas. E eu quero destacar nesse texto de Mateus, então também, alguns pontos como nós fizemos no texto de João. O primeiro ponto que eu quero destacar deste texto a vocês é que a afirmação de Jesus é a seguinte: edificarei a minha igreja. Jesus diz, edificarei a minha. Aí eu dei um destaque, né? A minha igreja. Jesus deixa claro quem é o Senhor da igreja. A quem a igreja pertence. Ela é de sua
posse exclusiva. Ninguém mais além de Jesus é dono da igreja. Jesus não disse, eu edificarei a nossa igreja. Ela é sua também, Jefferson. Não, não é. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. E deixou isso bem claro para Pedro lá, né? Pedrão, eu vou edificar a minha igreja. Não é nossa, não. É a minha igreja. Aqueles que se consideram donos da igreja estão usurpando o lugar de Jesus. Muito provavelmente essas pessoas não conseguem discernir a igreja CNPJ, que não é a igreja de Cristo. A igreja CNPJ, a igreja instituição física, jurídica, não é a igreja de Cristo, não é a igreja a qual Cristo morreu e pagou o preço, não é a igreja a qual Ele está colocando pedras vivas, não é a igreja espiritual. E dessa forma não consegue se submeter à autoridade pastoral do próprio dono da igreja. O segundo ponto que eu quero destacar se encontra nessa mesma afirmação de Jesus. Edificarei a minha igreja. Só que agora eu quero dar uma ênfase na questão do edificar. Jesus afirma que Ele mesmo edificará a sua igreja. Edificarei. Jesus não está falando aqui de construção de templos, de prédios, para servir de apoio à evangelização ou a obras de caridade. Não há problema com isso, mas ele não está tratando disso. Jesus está falando da edificação daqueles que o confessam como o Cristo, Filho de Deus, e o Senhor de suas vidas. Ele está falando da construção de indivíduos, de pessoas, de pedras vivas, como diz o apóstolo Pedro. Ele está falando disso, eu vou edificar minha igreja. Todos aqueles que professar minha fé, então ele está dizendo dessa edificação, da construção através de pessoas. Aí surge a pergunta, e nós não podemos deixar de levantá-la. Mas como Jesus edifica a sua igreja? Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Como ele faz isso? Ele não está aqui hoje, entre nós. Ele faz através do Espírito Santo, que opera em todos nós que cremos em seu Evangelho, nos guiando e nos ensinando por meio da palavra de Deus, a Bíblia, que nos foi então revelada pelo próprio Deus, escrita pelo próprio Deus através de homens ao longo da história. Então, de forma mais simples, Deus edifica a sua igreja através da ação do Espírito Santo por meio da sua palavra, a Bíblia. E aí então me surge uma outra pergunta que talvez tenha surgido a você. Como o Espírito Santo nos guia e nos ensina? Aí você fala assim, não, nós sabemos que é por meio da palavra de Deus. Sabemos. Mas como isso acontece na prática? A ação do Espírito Santo em nos guiar e nos ensinar envolve pertencermos a uma igreja local e nos sujeitarmos a um pastor comprometido com a verdade da palavra de Deus. Eu vou dizer algo aqui assim agora, mas assim com muito amor, tá? É amor mesmo, não é? Porque assim, eu não posso e não quero e não vou fazer jamais de proibir pessoas de ouvir diversos pastores. Mas eu quero só que você entenda o que eu vou dizer com muito carinho. Nós vivemos num tempo hoje, claro, onde a tecnologia, não é? Ela avançou absurdamente. Se eu perguntar aqui para alguns irmãos, né, da geração mais aí, ó, penso eu, com uns 30 anos atrás, se nós voltarmos, que vivenciaram a igreja nesse período, você perguntar para eles, quem era seu pastor? Eles sabem claramente quem era o pastor deles, eu tenho certeza disso.
Aonde você... Ele sabe claramente onde ele congregava. Fosse ele da Presbiteriana Batista, Metodista, enfim, né? Lá na Assembleia. Aquela pessoa, ela ouvia praticamente somente aquilo que aquele pastor ensinava. E ela estava aberta para aquele pastor. E ela entendia que aquele pastor era aquele que Deus havia colocado sobre a sua vida e ela era fiel àquele pastor e àquela igreja local. Mas hoje, com a tecnologia, enfim, como disse, tudo isso, as pessoas hoje, elas estão aqui, mas estão lá. Elas não têm mais pastor. Elas podem olhar para mim e falar assim, não, o pastor Cornélio é da igreja, mas eles não seguem o pastor Cornélio. Elas vão ouvir o que o pastor da igreja X está falando, o que o leão de Judá fala, o que lá da igreja Resplandecer fala, o que da igreja da Cobrinha de Moisés fala, e assim vai ouvindo tudo que é coisa. E ela não percebe que no fim ela nem sabe mais quem pastoreia a sua vida, e ela nem sabe nada mais de Bíblia, porque ela vai recebendo coisa aqui, coisa ali, não sabe, não se perde no caminho. E assim, como eu disse, não estou de forma alguma dizendo para você, não ouça mais nada. Não, eu estou tentando como pastor te ajudar a perceber e ver. Porque nós somos influenciados por aquilo tudo que a gente ouve. Queira ou não, tudo que nós somos, a gente foi aprendendo de pequeno. É a formação que vão nos passando. E aí nós somos o que aprendemos. Agora, quando você começa, não, mas eu gosto daquele do reteté. Eu gosto lá onde pula pipoca também. Mas eu gosto daquele também que é frio, gelado. Você não está em lugar nenhum, você não sabe nada. Você não consegue se achar e você não consegue ser parte de nada. Como é que o Espírito de Deus vai desenvolver a sua espiritualidade se você sequer se sujeita a um líder espiritual? Você quer achar que tem 30 líderes espirituais, na verdade não tem ninguém, não se sujeita a ninguém. Porque quando Deus usar um líder para fazer algo, você vai ficar como, não, mas aí é mais fácil ir para lá, eu vou lá no reteté agora. Não, aí eu vou. E a gente não se deixa ser mais trabalhado. Antigamente, assim com todo, né, respeito aos pais, né? Independente que o pastor estivesse, eu vou até dizer assim, certo ou errado, biblicamente muitas vezes, as pessoas estavam ali. Elas estavam ali. E ela vinha e caminhava, subia pelo barro, mas estava ali. Eu quero ouvir meu pastor. Ela sabia qual era a voz do seu pastor. Ela conhecia o seu pastor. Hoje as pessoas não têm pastores. Elas não se dedicam a um pastor, a um lugar. Elas querem viver tudo ao mesmo tempo. E no fim não se vive nada. Elas veem tudo e no fim não sabem nada. E eu estou falando isso com amor. Eu não vou dizer, como eu disse, né? Você quer continuar ouvindo todo mundo, você continue. Mas eu vou dizer para você como pastor, você está por um caminho perigoso. Você não vai crescer espiritualmente. E você nunca vai se sujeitar ao seu pastor, porque você não tem pastor. Então, você precisa, em algum momento da sua história, fazer uma escolha. Eu vou ser liderado por esse homem ou por aquele homem. Esse homem, eu creio que vive a palavra de Deus, eu vou ser liderado por ele. Eu vou ouvir, eu vou respeitar, eu vou me submeter. Ou vou para cá, porque eu creio que é esse, enfim. Mas você não pode ficar vivendo assim. Você precisa, e você precisa se sujeitar. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai fazer-nos crescer dessa forma. Às vezes, como filho, meu pai mandava eu fazer coisas que eu não queria, mas eu não ia para outra casa. Eu não ia escolher outro pai. Eu tinha que abaixar a cabeça e fazer o que ele estava falando. Mas eu fui aprendendo dessa forma, amando. Agora hoje a gente foge, a gente se esconde, a gente busca outros. É mais fácil, né? Mexeu com o meu pirulito, eu vou buscar em outro lugar pirulito. Fazer não sei o que, a gente não se submete.
E o Espírito, ele vai nos usar dentro de uma igreja local, para a gente aprender, crescer. Isso envolve, queridos, se engajar de verdade com a igreja que Deus colocou no seu coração. Se sujeitar de verdade à autoridade pastoral estabelecida por Deus. Aonde você escolher ficar, você é livre. Mas tem que se sujeitar àquele lugar. O exercício desse engajamento e de sujeitão ao pastor produz a transformação necessária para a edificação da igreja espiritual, das nossas vidas espirituais. Por isso o autor de Hebreus diz, Hebreus 13, versículo 17, obedeçam aos seus líderes. Ele está se referindo aos pastores. Algumas traduções diz guias. E submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Ele está falando da igreja. A preocupação do autor de Hebreus com relação a esse princípio de obediência, de submissão à autoridade colocada por Jesus sobre a igreja, é tão grande que ele enfatizou com veemência essa verdade neste verso. 3 vezes ele diz, obedeçam, submetam-se, obedeçam-lhes. Mas hoje, se as pessoas nem sabem onde estão, como que ela vai se sujeitar, obedecer, respeitar algum pastor? E eu não vou discorrer sobre esse princípio, pois alguns até poderiam querer depois me julgar, porque eu já tenho levado bastante pedradas. Eu estou defendendo a minha causa. Contudo, eu peço que você leia este texto em sua casa. Dobra o seu joelho. Peça para que o Espírito Santo fale com você sozinho em seu quarto e avalie a sua vida diante das suas posições como pastor. E eu não quero que você faça isso comigo, em relação ao pastor Cornélio. Porque eu não é. Eu quero que você pense em todos os pastores que passou aqui nessa igreja. Como você trabalhou com a vida desses pastores? Como você os respeitou? Como você se submeteu? E se há alguma coisa errada com o Espírito Santo apontar, eu estou falando. Ali mesmo você fala, Deus, eu errei com o meu pastor, eu errei lá com. Fugir os nomes, né? Eu errei com o Rainer, eu errei com o André, eu errei com o Wilson, enfim. Tem o Wilson? Não? Aquela máscara eu não estou entendendo, né? Paulo. Mas quem que fundou a escola? O William. É. Enfim, olhe um pouco para a sua história nessa caminhada. E se algo você fala, Deus, eu quero pedir perdão. Aqui é o Senhor. Talvez você não vai mais ter a oportunidade de pedir perdão a Ele, mas fala, eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu não me sujeitei talvez como eu deveria ter me sujeitado, eu não respeitei essas autoridades como eu deveria ter respeitado. Eu vou contar um negócio para vocês. Quando eu vim para essa igreja, assumi esta igreja, teve uma festa. Se eu não me engano, tá? Posso estar até enganado, que eu não me lembro qual, porque teve algumas festas, eu acho que era do Dia das Mães. Eu acredito que era do Dia das Mães ou algo assim. Estava bem cheio aqui a escola, né? Havia feito, estava cheio. E um pastor, daquele dia acho que tinha 2 ou 3 pastores, mas um dos pastores, ele veio até mim e falou assim para mim, você vai sofrer. Esse povo aí é ruim. Eu fiquei quieto. Meu coração jubiloso, estou chegando, né? Você não sabe o que é essa igreja aí. Agora, meu problema não é aquele pastor. É o testemunho que essa igreja está dando para os pastores chegar a esse ponto e falar uma coisa dessa.
Só que eu quero dizer também que o Espírito usa dessa forma para nós crescermos, mas o Espírito também usa a igreja local. E é por isso que o próprio autor de Hebreus tem essa preocupação também. Ele diz em Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos reunirmos como igreja. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu nem vou entrar nessa questão do aproximar o dia, que eu vou perder muito. Está perto o dia, né? O terceiro ponto que eu quero destacar, e eu vou tentar ser rápido, desse texto de Mateus 16, 18, é a afirmação que as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Ele está se referindo que as portas do inferno não poderão vencer a igreja. Embora muitas pessoas usem este texto para atacar o inferno, né, os demônios, aí vou em nome, né, de Jesus, chutar os demônios todos e trancar a rua, trancar tudo e não sei das quantas e tal, e porque as portas lá do inferno. Esse texto não dá base para isso. Esse texto não tem, aliás, nada a ver com isso. Tá? Isso tudo é distorções bíblicas. O que de fato Jesus está dizendo é que ele vai edificar a igreja e que o Hades não pode conter sua igreja. O inferno não pode conter sua igreja. Todo aquele que é nascido de novo, ele é transportado lá do reino das trevas para o reino da luz, e o inferno não pode conter. As portas do inferno não podem conter. Aquele que crê em Cristo vai sair do reino das trevas, da morte, e vai entrar para o reino da luz, da vida, e o inferno não pode conter. É isso que Jesus está dizendo. Simples assim. O Hades, o inferno, com sua força, com seus portões, com as suas trancas, não pode impedir você de ter vida eterna. Porque se você creu em Cristo, você recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo em Cristo te impulsiona a vida, a ressurreição, assim como Cristo ressuscitou ao terceiro dia, arrombou as portas do inferno. O inferno não conseguiu conter Cristo na morte, e o inferno não vai conter a igreja dele na morte. A igreja do Senhor é vitoriosa, e ela vai viver eternamente. É isso que o texto está querendo mostrar, amém? Então, eu quero concluir lançando duas perguntas para você refletir na sua casa. O que você tem feito hoje para melhorar sua unidade com os demais membros da igreja local? O que você está fazendo para melhorar sua unidade com seus irmãos aqui? Porque Jesus orou para que a nossa unidade seja plena, completa. Eu não posso aceitar ter um pouquinho só de gosto aqui. Não, eu preciso me unir a essas vidas que aqui estão, porque Cristo orou por isso. Segunda coisa, o que você tem feito hoje para melhorar sua unidade com Deus, a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus? Então eu deixo essas duas perguntas para você levar, refletir nelas, em nome de Jesus.